Pessoal, não vai ter horário de verão, hein? O governo bateu o martelo ontem à tarde sobre isso. Comércio, bares, restaurantes ficaram muito frustrados após o governo desistir de retomar o horário de verão. Com os relógios adiantados em 1 hora, os setores esperavam maior movimento, principalmente ali no fim da tarde. Isso para Belo Horizonte é muito interessante, né? Tem muitos bares. Para 2025, ô Rita Mundim, o Ministério de Minas e Energia não descarta a medida, mas falou que vai analisar mais próximo para fazer um anúncio. Fato é que não vai ter. Tem muitos analistas dizendo que o governo está errando. E a sua visão? Olha, Júnior, eu como pessoa, graças a Deus, nós não teremos horário de verão, porque me afeta, né? Quando você faz essa mudança de 1 hora aí no meu relógio biológico. Mas, por outro lado, eu queimei a língua, porque eu disse que teria horário de verão e mesmo assim nós teríamos o risco de termos apagão ou apagões. Então, não vai ter horário de verão e, na minha opinião, aumenta o risco de apagão em horário de pico. Esse é o grande problema do Brasil. Então, há anos, desde 2001, que foi a primeira crise de energia, e nessa crise de energia de 2001 foi que o Lula ganhou a eleição do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, que não conseguiu emplacar seu sucessor. Então, gente, o problema de energia é sério. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com São Paulo. Faltou e falta investimento, principalmente em linhas de transmissão. Então, eu acho que nós teremos, nos horários de pico, com esse calorão todo, a grande chance de termos apagão. E era isso que o governo estava tentando evitar, mas deve ter feito lá, chamou o operador nacional do sistema, mas corremos um sério risco. E, de novo, falta planejamento e investimento num país tão rico, né? Com um potencial tão grande de geração de energia limpa, de energia alternativa. Tem que ter investimento ontem. Vai ter horário de verão não, Eduardo? Cantei a pedra, né? Ou melhor, previ, porque o governo está falando em custo-benefício. Do ponto de vista técnico, 2,9% de economia. Do ponto de vista técnico, há discussão se o horário de pico hoje é entre 5 e 7 da noite, hoje é 2 da tarde por causa do ar-condicionado. Questão de logística, as empresas aéreas informaram ao governo que elas precisam de no mínimo 120 dias para poder adaptar as suas escalas internacionais ao horário de verão. Você não pode fazer isso em 10 dias. O Lula falou que só depois da eleição. Você ia fazer o horário de verão em novembro, quando a chuva já está aí. Agora, isso tudo ficou pequeno perto da outra coisa. Quando o Alexandre fala custo-benefício, é outra coisa que o Lula está pensando, filho. Quem é eleitor do Lula sai de casa às 5 da manhã e teria que sair às 4. E eles estão preocupados que essa turma não quer horário de verão. E aí, William Travassos? Não, eu fico tranquilo. O governo está dizendo, olha, nós temos segurança hídrica e não vai faltar energia. Ponto. Ele garantiu isso porque ele não vai implementar. Então, os dados técnicos mostram que nós não precisamos do horário de verão. Beleza, então vamos aguardar e vamos acompanhar os acontecimentos. Agora, eu vou muito no que o Eduardo falou. Acho que tem a jogadinha política de falar assim, pô, não vou desagradar meu eleitor, minha popularidade não tá tão legal assim. Mas o balão de ensaio tá feito pro ano que vem. Se eu pudesse apostar, eu apostaria que no ano que vem a gente volta com o horário de verão. Talvez com mais tempo, né? Com mais tempo para se planejar. Porque se discute tudo, história? Todo mundo acostuma com agora, a ideia. A história do gato subiu no telhado? Ih, o gato subiu no telhado. Ih, caramba. Agora foi o bode, né? Aquele dia que o Alexandre veio aqui, ele pôs o bode na sala. A questão da falta de energia não é uma coisa que a gente vai ainda ver se vai ter ou não. O Brasil já está sofrendo com falta de energia em algumas regiões. São Paulo pela questão do temporal, mas já estamos tendo muito problema com isso. Agora, esse é um assunto, Júnior, que não tem jeito, você vai desagradar 50% e vai agradar 50%, porque é um assunto que divide muito a sociedade. E aí, se o governo Lula ele tivesse acatado, ia agradar o setor de bares, restaurantes, que ia poder vender mais e estender o horário, mas ia desagradar o trabalhador que acorda cedo, a gente, né, que sofre acordando cedo para sair de casa. Então eu acho que no fim das contas o governo acertou. Ele avaliou o que a maioria da população quer, e a maioria da população já claramente se posicionou contra o horário de verão. Já que não é uma decisão técnica tão transparente, vai com a adesão do povo. Agora, o Marcelo Souza e Silva, presidente da CDL, acabou de mandar uma mensagem, falou, poxa, isso ajudaria muito o comércio, em tom de pesar para não acontecer. Ou seja, também tem esse outro lado, né? Ô Júnior, com aquele americano que falou, economia estúpido, com a Rita, com muita gente, eu aprendi uma coisa. O governo só vai ficar bem na fita se a economia estiver bem. E a outra coisa que eu aprendi,
O governo é movido a pesquisa. Eles puseram o boi na sala, o bode, fizeram a pesquisa. Falei, o quê? Vou mexer com isso não. Ô, gente, teve um detalhe aí, né? Vocês viram a declaração do ministro de que quem decidia se teria ou não horário de verão não era o presidente, era ele, ou seja, politicamente limpando a barra do Lula. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso. Sim. Bateu no peito, quem decide sou eu.